Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O desejo pela felicidade é inato em todos os seres. O homem não é exceção a esta regra. Se nós analisarmos bem nossas ações, descobriremos que, movidos por este desejo, adquirimos certos objetos e evitamos outros. Nos tornamos íntimos de certas pessoas e evitamos a companhia de outras. Em suma, evitamos coisas desagradáveis e buscamos as agradáveis com a ideia de atingir a felicidade. Esta busca pela felicidade tem sido o poder motivador de trás de todos os esforços do homem, quer seja no campo temporal como no espiritual. Todas as suas descobertas no domínio da ciência tiveram esta meta em vista. Se hoje o homem está ansioso para conseguir a supremacia sobre as forças naturais e para subjugá-las, visando servir às suas necessidades, é apenas para este propósito. Se no passado, ou mesmo no presente, alguns poucos abandonaram o caminho trilhado pela vasta maioria da humanidade e evitaram buscas mundanas e se retiraram para uma floresta ou para dentro de si mesmos, isso também é devido à sua busca pela felicidade eterna. Mas a ideia de felicidade difere de acordo com o gosto e o desenvolvimento interno de cada indivíduo. A maioria da humanidade está satisfeita com a gratificação dos sentidos, ou acha a felicidade nela. Este mundo, com seus objetos grosseiros, é tudo em que eles estão interessados. No Katha Upanishad, Yama descreve com muita capacidade a mentalidade dessas pessoas. Vivendo em meio aos objetos transientes, estas pessoas ignorantes, considerando-se sábias e de resolução firme, dão voltas e voltas, da mesma forma que um cego conduzido por outro cego. O que está além desta vida é imperceptível para os extraviados e intoxicados com a riqueza. Pensando que este mundo é tudo o que existe, eles caem sob minha influência repetidas vezes. Tais pessoas se cercam de objetos que dão prazer, mas são impermanentes. Mesmo assim, eles acreditam que essas coisas são eternas e imutáveis. E o fato de que eles têm sido capazes de possuí-las engendra em suas mentes uma ótima opinião de si mesmos como pessoas capazes e sábias. Assim, embriagados com o vinho da riqueza e do poder, eles vagam por este mundo sem nenhuma meta mais elevada em vista. Para estas pessoas que julgam tudo por suas percepções sensórias, o além é um mito, pois não pode ser captado pelos sentidos. Portanto, acreditando que este é o único mundo que existe, eles mergulham nos prazeres, adquirem o que podem e, como resultado, são atraídos repetidas vezes para ele. Sri Ramakrishna divide os homens em 4 tipos: os ligados, os buscadores de liberação, os liberados e os sempre livres. Ele ilustra esta divisão com um exemplo. Suponha que uma rede foi jogada em um lago para pescar peixes. Alguns peixes são tão espertos
que jamais são presos pela rede. Estes são os sempre livres. Mas a maioria dos peixes é presa pela rede. Alguns deles tentam se libertar dela, e eles são aqueles que buscam a liberação. Mas nem todos têm sucesso neste esforço. Alguns pulam para fora da rede, fazendo um grande ruído. Então o pescador grita: "Veja, lá vai um grande!" Mas a maioria dos peixes presa na rede não pode escapar, nem fazem qualquer esforço para sair. Pelo contrário, eles penetram na lama com a rede em suas bocas e ficam lá quietos, pensando: "Nós não precisamos ter mais medo, estamos totalmente seguros aqui." Mas estes pobres peixes não sabem que o pescador irá retirá-los com a rede. Estes são como os homens ligados ao mundo. De novo, falando sobre felicidade, Sri Ramakrishna disse que existem 3 tipos. Vishayananda, prazer que se consegue na satisfação dos sentidos. Bhajanananda, felicidade que se obtém pelas práticas espirituais. E Brahmananda, a bem-aventurança que se atinge na realização de Deus. A última não pode ser medida ou comparada com qualquer outra felicidade. Ela não pode ser nem mesmo imaginada. Os Upanishads tentaram dar uma indicação de sua vastidão de vários modos. Por exemplo, no Taittiriya encontramos uma passagem onde a felicidade dos diferentes tipos de seres, começando com o homem e indo até Brahma, o Criador é descrito e comparado. Então, ela continua declarando que mesmo a bem-aventurança do Criador não é nada comparada com aquele que se obtém ao realizar Brahman. Em outro Upanishad, lemos que toda a criação está sustentada por uma infinitesimal fração desta bem-aventurança, Matrena Upadhyavati. Agora surge a questão: se isto é assim, por que o homem, um ser inteligente, um ser dotado com a capacidade de raciocinar e discernir, corre atrás das insignificantes e sem valor coisas do mundo, negligenciando tal mina de bem-aventurança que é seu direito de nascimento? Há 2 respostas para esta questão. 1. Muitos não conhecem sobre a existência de tal felicidade e por isso não a buscam. E 2. Muitos, apesar de que cientes de sua existência, acham difícil vencer a influência dos sentidos dirigidos para o externo. O Katha Upanishad descreve isto de forma bela. O autoexistente Senhor prejudicou os sentidos criando-os com a tendência de se dirigir para fora. Por isso eles percebem apenas os objetos externos e não o Atman que mora dentro. Mas aquele de mente fixa e determinação firme percebe o Atman que mora dentro, retirando os olhos com o objetivo de atingir a imortalidade. Nessa frase, olhos representam todos os outros sentidos também. Apenas quando os sentidos são retirados de seus objetos é que a mente pode fixar-se no ser. De outro modo, acontece o que está declarado no verso seguinte do mesmo Upanishad. Os homens de pouca inteligência, impelidos por seus desejos, caem nas armadilhas da muito difundida morte. Isto quer dizer, repetidamente tornam-se sujeitos ao nascimento, doença, velhice e morte. Portanto, uma pessoa com discernimento não vê nenhuma felicidade em contatos sensórios. Ele percebe quão passageiros todos eles são, e a sede que eles criam nele por mais e mais gozos. Além disso, ele descobre que não há felicidade real neles. O sabor de um alimento delicioso não é mais sentido quando o mesmo não está mais sobre a língua, assim demonstrando a transitoriedade dos prazeres sensórios. Por isso,
As pessoas de discernimento não oram por nada deste mundo de coisas impermanentes, mas que grandes dores e aflições deve-se suportar para adquirir até mesmo estas coisas perecíveis e mutáveis. Existe um verso sânscrito que descreve quão miserável torna-se a vida de uma pessoa entregue à paixão desenfreada pela riqueza. Diz assim: é com grande sofrimento que se ganha dinheiro, mais doloroso ainda é a luta e a preocupação em preservar o que se conseguiu, e ainda mais sofrimento se sente quando tem que gastar o que se acumulou. Desprezo tal riqueza que é a fonte de sofrimento. Pode-se perguntar: como podemos viver se não ganharmos dinheiro? O que é depreciado aqui não é o dinheiro em si mesmo, mas sim um apego desordenado por ele, que faz do homem seu escravo. A tentação da riqueza é tal que o homem se perde em sua busca e quanto mais a possui, mais a deseja. E para adquiri-la se submete a quaisquer meios, resultando na perda de todos os sentimentos humanos em sua louca busca. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.